sacrifício de Cristo para poder nos salvar. Ele, antes de falar da morte de Adão, falou da morte do descendente da mulher. E por que ele vai ter de morrer? Para poder esmagar a serpente. Ele vai ter de morrer para poder esmagar a serpente. E a serpente é dado para ela um caminho sem saída. Você irá picar o calcanhar dele. E neste ato, ele te esmagará. Primeira noção. A revelação bíblica diz que quando Deus falou isto para Adão, Satanás não podia crer nos ouvidos dele. Ele nunca tinha imaginado isto. Não haveria destruição do homem, não haveria também perdão de qualquer maneira para o homem, e nem haveria chance para Satanás. Por quê? Porque o comandante dos exércitos dos céus, o próprio Jesus, ele iria destruir a serpente e fazer isso ao preço da sua vida e pagar o preço pela humanidade. Os anjos, quando Deus falou isso no céu, ficaram boquiabertos. Não é possível, Senhor. Como? O nosso comandante fazer isto? Satanás nunca imaginou que haveria essa solução. Nunca passou na mente dele isso. Isto. Adão começou a chorar e disse, Senhor, não dá. É demais. Mas esse é o preço, Adão. Esse é o preço. E aí então, quando termina o diálogo, Deus diz, e sabe como é que é isso agora? Sabe por que você não morre hoje? Porque ele vai morrer por você. Mas lá no Éden, houve morte. No verso 21 diz que Deus trouxe um cordeiro para Adão e Eva. Na revelação bíblica, Patriarcas e Profetas escreve isso de maneira tremenda. Adão teve de empunhar o punhal, que nunca tinha visto na vida dele antes. Ele, por quem a Bíblia, Ellen White diz que ele chorava por uma folha mais que nós choramos por um filho e uma filha que morreu. Uma folha que caiu da árvore por causa do pecado dele, ele chorava mais, com maior dor, que nós temos por um filho e uma filha. Ele teve de pegar o punhal e cortar, ele, a garganta do cordeiro. Teve de fazer o sacrifício. Ele diz, e o Senhor então fez vestimentas de pele, as vestimentas da pele do cordeiro, para Adão e para sua mulher. Você não morre hoje, mas morreu o cordeirinho. Hoje deveria morrer alguém. O pecado exige isso. Mas esse é o meu plano. Meu próprio filho virá, morrerá no seu lugar. E enquanto ele não vem, vocês terão de passar por aquilo que vai representá-lo e saber o preço do pecado. Corta a garganta. É com a morte dele que você pode viver. E é com a pele dele que você vai se cobrir. Que representa a justiça de Cristo. Só por isto você tem direito de continuar a viver. Você deveria morrer hoje, Adão. Você deveria morrer hoje, Eva. Mas vocês não morrerão, porque eu providenciei o sacrifício. O sacrifício substitutivo, um sacrifício expiatório. Ao terminar este verso, irmãos, nós chegamos ao final, então, não é, do plano de Deus. Deus vai atrás do homem. Ele propõe ao homem reatar o diálogo. E ele propõe o plano da redenção. E o plano da redenção é destruir Satanás através do descendente prometido à mulher. Sim? Para o homem e a mulher, haveriam consequências do pecado, mas Deus daria uma chance de vida, para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Já pararam para pensar, por que você nasceu? Sabe qual é a razão real, realmente, porque cada um de nós nascemos e viemos ao mundo? Para termos a única vez na nossa vida uma chance de conhecer a Deus, aceitá-lo e poder então ter a vida eterna. Essa é a razão. Essa é a razão porque Deus dá tempo. Ele diz, Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça. Ele vai prolongando. Ele vai prolongando o tempo. Não é? Ele olha lá no tempo e vê o seu nome, a sua face, você nascendo. Ele diz, aquele ali vai me aceitar. Aquela ali vai me aceitar. Vale a pena um pouco mais de tempo.
Eu vou ter esses filhos, essas filhas que vão nascer, vão me conhecer, vão me aceitar, vão viver comigo a eternidade. Vida para eles. Essa é a razão. Querido, se nós nascemos aqui, simplesmente nascer, estudar, trabalhar, comprar, morrer, virar pó, grandes coisas. Nascemos para nada. Não é mesmo? A grande razão que Deus deu a todo ser humano a possibilidade de viver é de conhecê-lo e de aceitá-lo, e aí então ter direito à vida eterna. Essa é a grande razão. E quanta gente desperdiça essa razão, passa pela vida jogando a grande chance para fora. Preferem morrer como se nunca tivesse existido. Acabou. Hein? Viveram para nada. Viveram para o vazio. Né? Deus é Deus dos viventes, não Deus dos morrentes. Deus é Deus daqueles que querem ter a chance de viver a vida eterna. E Ele quer isso para todo ser humano. Queridos, Deus, portanto, para que nós pudéssemos ter vida, providenciou o seu Filho, queria destruir Satanás. E isso é representado pelo sacrifício. E esses elementos aparecem em todas as alianças. Todas as alianças. Agora, quando nós terminamos Gênesis capítulo 3, nós temos nesses 3 capítulos todos os elementos que aparecem em todas as alianças de Deus. Deus, Criador e Senhor. Nós, seus filhos e suas filhas. Ele quer nos dar a terra e Ele vai preparar um lugar especial para nós na terra. Ele quer que nós observemos suas leis, porque é para a nossa vida. Okay? Lei de Deus. Okay? Ele nos deu o sábado como sinal da sua aliança. Ele tomou a iniciativa de correr atrás de nós quando nós não queríamos mais saber dele. Ele propõe o diálogo, vamos conversar. Eu tenho uma promessa para você. Ainda que você sofra na vida, você vai ter vida. Por quê? Porque eu vou enviar o meu filho, que vai destruir Satanás, ao preço da sua vida. E ele será o cordeiro, o meu cordeiro, que tirará o pecado do mundo. Hein? E vocês terão de viver, porque Adão foi expulso do Éden, vocês vão ter de viver no exílio por um pouco de tempo. Hein? Mas quando tudo terminar, eu irei restaurar todas as coisas. Pronto, aí estão os elementos de todas as alianças da Bíblia. Hein? E por que Deus fez essas coisas? Por que Deus fez isto? Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 5, versos 15, 17 e 19, nós lemos que Cristo, Ele resolveu ser o segundo Adão. O primeiro Adão nos levou à situação que nós estamos. Mas Ele, Cristo, o Filho de Deus, o Redentor prometido, diz, eu serei o segundo Adão. Se pela transgressão de um todos se tornaram pecadores, pela justiça de um só, todos têm direito à salvação. Se pelo pecado, para a transgressão abundou o pecado, quanto mais abundante é a graça pela vida e o sacrifício de um só. Ele fez isso, queridos, porque o profeta nos diz lá, que ele olhou para todo o tempo, desde a eternidade, desde longe, e ele nos viu. E aí nós vamos repetir juntos agora, e essa é a verdade que nós estamos explorando ao longo dessa semana, que Jeremias nos fala, Jeremias 31:3. E nós vamos ter de aprender isso de cor, para nós recitarmos aqui. Né? Que diz ali, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, o que ele diz? Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Desde quão longe Deus nos viu? Lá no Éden, Ele viu o seu rosto. Lá no Éden, Ele viu o seu nome no livro dele, no livro da vida, no livro do Cordeiro. Ele viu o seu nome. E lá no Éden, Ele diz, eu te amo com amor eterno. Eu quero ser benigno para você. Filho, você é um ser vivente, não morrente. Para mim, desde o dia que você nascer, é o início da eternidade comigo. Você vai me conhecer. Você vai me aceitar. Você vai dialogar comigo. Aceitar o sacrifício do meu filho. E nós poderemos viver
novamente.